Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos agora neste momento para meditando com Nossa Senhora. Estamos no 4º dia de 9 dias, meditando mensagens de Nossa Senhora a partir do livro azul do Padre Gobi, que na realidade tem o nome de Aos Sacerdotes, Filhos Prediletos de Nossa Senhora. Vamos iniciar fazendo o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que fazer o sinal da cruz em público dá indulgência parcial, tá? Lembrando também que você, toda hora você falando, não, eu cedo as indulgências para a alma do purgatório, fale toda manhã ou no período da tarde, na noite, né? Noite já você não faz as indulgências, mas nas orações da manhã, como eu acredito que você faça, e se você não faz, sugiro que você tenha um ritmo de pelo menos orações matinais, na hora que você acorda, não importa o horário que você acorda, meio-dia, 6 da manhã, 5 da manhã, 3 da manhã, ou 9 da manhã, não importa. Não vem ao caso. Uma hora teu relógio acerta, né? Não estou julgando isso. Na hora que você acordar, reze, agradeça a Deus, implore a Deus, peça tudo. Tá? É uma forma de se apresentar a Deus. É que nem soldado, né? Se apresentando a Jesus. Peça para que Nossa Senhora, ou o seu anjo da guarda, ou que o Espírito Santo recolha essas indulgências parciais ou plenárias do dia, né? Recolha todas para as almas do purgatório. Ou você fala assim, tal oração agora, eu quero a indulgência para mim. Não tem problema. Uma oração, um santo anjo, um terço, não tem problema. Né? Pode ser egoísta, peça, mas seria importante se você doasse para Nossa Senhora essas indulgências em prol das almas do purgatório, tá? Eu falo a Nossa Senhora porque é quem eu confio, mas você pode dizer para o Senhor Jesus Misericordioso, Jesus das Santas Chagas, Jesus do Sagrado Coração, não tem problema. Mas eu vou estar sempre dando um toque aqui em cada momento, em cada áudio, o que dá indulgência ou não, tá? Vamos pedir inicialmente, invocando ao Espírito Santo que esteja conosco, né, neste momento de meditação da mensagem de Nossa Senhora. Pedimos, vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu não entendo por que a pessoa compra uma moto. Não sei se captou o áudio, mas se captar, é um cidadão aí usando a rua aqui como pista de corrida, né? Depois morre e não sabe por quê. Tá louco, gente. O povo sem noção é o fim do mundo. Vamos lá, eu abri aqui no livro azul, na mensagem que aconteceu em Birmingham, Reino Unido, 16 de outubro de 1991. Aconteceu no momento em que eram feitos os exercícios espirituais sob forma de cenáculo com os sacerdotes do movimento sacerdotal mariano da Irlanda e da Grã-Bretanha. Eu não vou ler tudo, porque a mensagem é longa, tá? Ela tem umas 3 páginas. Então eu vou ler só o começo. O dom que eu oferto à igreja. Olho para vós com ternura materna, meus filhos prediletos, sacerdotes do meu movimento, que viestes de toda a parte da Irlanda e da Grã-Bretanha para viver esses dias de exercícios espirituais sob a forma de um contínuo cenáculo. O cenáculo é a representação do terceiro mistério glorioso, daquela passagem dos Atos dos Apóstolos, em que Jesus havia pedido aos apóstolos, não deixei Jerusalém. Eles ficaram 50 dias em Jerusalém, né? E aí, no 50º dia, bem no dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, houve a efusão do Espírito Santo no cenáculo, onde estava Nossa Senhora, os parentes de Jesus, discípulos e apóstolos. E aí foi quando Pedro tomou a palavra e deu seu testemunho. Ele já estava imerso no fogo do Espírito Santo, tá? Quando o termo cenáculo é devido a essa passagem da Bíblia. Consolais a grande dor do meu imaculado coração e muito das suas feridas são curadas pelo bálsamo suave do vosso amor filial. Eu estou sempre convosco.
Uno-me à vossa oração, construam uma maior capacidade de comunhão e de amor recíproco entre vós. Dou-vos a paz do coração e a alegria de ser hoje sacerdotes do meu Filho Jesus. Quero fazer de vós os instrumentos da minha ternura materna, os apóstolos do meu triunfo, o dom que eu ofereço à Igreja nesses tempos de sua purificação e da sua grande tribulação. Ou seja, tribulações vamos ter sempre, né? É antes de mais nada um dom de amor e de misericórdia. Vede, meus filhos prediletos, como é grande o seu abandono, como é profunda a sua desolação. A Igreja sobe hoje o Calvário levando uma pesada cruz. O espírito do mundo penetrou no seu interior e se difundiu por toda parte. Quantas vidas sacerdotais e religiosas se tornaram áridas por causa do secularismo que se apoderou completamente delas. A fé se apagou em muitas delas devido aos erros que são cada vez mais ensinados e seguidos. A vida de graça, graça com G maiúsculo, está sepultada pelos pecados que se cometem, se justificam e já não se confessam. Acham que é normal. O seu coração tornou-se escravo de muitas paixões desordenadas e já não é capaz de sentir a alegria e a paz. Sacerdotes consagrados ao meu coração imaculado, sede vós a expressão do meu amor materno e da minha grande misericórdia. Amai estes vossos irmãos com bom exemplo, com a oração, com bom conselho, acolhendo por amor a eles todos os sofrimentos que o Pai Celeste vos manda. Então toda a Igreja sentirá o conforto que a Mãe Celeste lhe dá por meio de vós e será assim ajudada a levar a sua grande cruz para o Calvário. É também um dom de consolação e de esperança. Através de vós, a Igreja sentirá de maneira cada vez mais forte a presença da Mãe Celeste. É a presença da Mãe que trará a graça da total renovação para a Igreja, fazendo-a sair finalmente da longa noite que se encontra para o dia luminoso dos tempos novos que estão para chegar. Assim a Igreja será consolada ao ver reflorescer em toda parte a fé, renovar-se a esperança, aumentar a caridade e difundir-se uma grande santidade. Sede vós, filhos prediletos, as flores que amadurecem na árvore da vossa vida de consagração, ao meu coração imaculado, a fim de fazer descer sobre o imenso deserto atual o orvalho celeste da esperança e da minha materna consolação. É, sobretudo, um dom de salvação. Continua bastante ainda, e ela continua dizendo como ela sofre ao ver seus filhos prediletos, ou seja, padres, presbíteros, sacerdotes, consagrados, religiosos e religiosas, que se perdem devido à secularização da vida moderna. Muitas vezes a gente vê padres mais administradores de suas paróquias do que propriamente padres, mas é porque a própria arquidiocese ou a CNBB exigem isso deles. Então a coisa não é particularmente a culpa do padre, a culpa do bispo, não é isso. É todo um conjunto, toda uma questão de engrenagens que redunda nisso. E é por isso que muitas vezes as pessoas ficam um pouco chateadas, né? Então aqui eu terminei a leitura da mensagem, tá? Isso foi em 91. Mas eu queria dizer assim, tenha um pouco de compaixão pelo seu pároco. De repente você brigou com o pároco. Reze por ele. Às vezes o veneno está correndo em você, né? Ele estava amargo, aconteceu alguma coisa, de repente até mentalmente te amaldiçoou, sei lá. Acontece, sabia? Deus me livre de pegar a maldição de padre. Mas pede a graça do Senhor Jesus, pede a graça de Nossa Senhora, implore para que tudo fique a seu contento. Vamos rezar muito pelos sacerdotes, eles estão sendo muito atacados de tudo que é jeito, seduzidos por todos os pecados possíveis. Infelizmente há inimigos da igreja, dentro da própria igreja católica. Então não se iludam muito, tá? Mas acima de tudo, não é porque o erro de alguns filhos da igreja te faça permitir que você acabe falando mal, denigrindo a integridade, o bom nome de alguém, porque todo mundo tem um bom nome, todo mundo, até o traficante, ele nasceu tendo um bom nome, só fez a escolha errada, lógico. Mas mesmo assim, ninguém tem o direito de denegrir ninguém. Rezar, ninguém reza, né? É difícil, né? Ninguém dobra o joelhão lá para pedir pelo maior traficante ou até o maior político do Brasil, né? Eu falo por mim também. Porque dá nojo. Se eu não gosto da pessoa, vejo que a pessoa está cometendo erros em cima do povo, seja ele um bandido, uma pessoa que tirou a vida da mãe de alguém, é um feminicida, por exemplo, ou um político mesmo, que não está fazendo o seu serviço direito como político, né?
Mas o certo é rezar por eles. É sempre importante isso. Então vamos rezar por eles também nesse dia. Eu já coloquei nas laudes as intenções. Lembrando também essas mensagens do Livro Azul, em que a pessoa que recebia as mensagens, Padre Gobi, que já é falecido, são aprovadas pela Igreja Católica, que foram apresentadas ao Papa João Paulo II. E você pode estar, caso você não consiga o livro no momento, você pode estar acompanhando a página oficial do Movimento Sacerdotal Mariano no Facebook. Procure lá, Movimento Sacerdotal Mariano. Parece que houve uma troca de presidente esse ano, no fim do ano passado. Presidente, quando eu falo, é o que organiza, né? Então, dá uma olhada lá, eles estão fazendo lives. As mensagens não são as mesmas as quais eu estou lendo, mas todo dia, não sei se são 2 mensagens disparadas por dia, de forma aleatória, mas acompanhe, medite, imprima se for o caso. Se você tiver interesse do livro, procure o Movimento Sacerdotal Mariano, diga em que região que você está, eles vão indicar os representantes e você pode conseguir o livro via correio. O correio está funcionando, tá? Se você tiver dificuldade de achar o livro, peça para que Nossa Senhora interceda nessa situação. Se você tiver muito interesse e se Nossa Senhora vê que isso será de grande ajuda para o seu crescimento espiritual, o livro vai surgir para você, fica bem tranquilo. Se não surgir, acompanhe pelo Movimento Sacerdotal Mariano pelo Facebook. Vai acompanhando a conta-gotas, porque também não adianta pegar o livro, ler todo ele e começar a passar mal. Porque algumas mensagens já estão acontecendo. Tá? E você tem que ter um estômago espiritual forte para estar digerindo isso. Senão, melhor você ler devagar, você saber que existe, melhor você não ficar sabendo. A única coisa que digamos assim, que serve de consolo, se você é mariano ou deseja ser de Nossa Senhora, reze muito o terço. Reze um terço penitente, reze um terço para agradar o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Trate ela como se fosse sua mãe muito querida. Se você não tem experiência de mãe boa na sua casa, em sua vida, pense em Nossa Senhora como aquela mãe que não tem boca para falar de nada. É uma mãe doce. Ela vai ralhar com você, mas com muito carinho. Tá? É a mãe que você sempre sonhou, é ela mesma. Não é uma mentalização qualquer. É assim mesmo que ela é. Todas as aparições ela é assim. Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Akita, né? Braba sou eu. Eu sou bem braba. Nem sei porque que Nossa Senhora me quer tanto como filhinha dela, mas ela me quer muito, né? Por mais que eu fuja, já fugi, não dá pra fugir mais. Então, não sou a melhor testemunha, assim, mas eu sou uma pessoa muito grata a ela, eu sei que sou muito amada. Ela é uma mãe maravilhosa para mim e para minha família. Não posso me queixar. E graças a Deus ela não tem o meu temperamento, né? Tá? Então, peça sempre por ela, seja fiel a ela, porque ela carrega Jesus no ventre bento dela, carrega nos braços. Por isso que eu falo, ela não é deusa. Ela é apenas o local também onde está Jesus. É que nem umas representações lindas que tem na Etiópia, em umas igrejas lá ortodoxas, em que Nossa Senhora é apresentada elevando as mãos ao céu em oração, e bem no ventre dela está o menino Jesus, um menino de 5 anos, inserido mesmo no ventre dela. É assim que a gente tem que ver Nossa Senhora. Então, quando eu falo Nossa Senhora, eu não estou falando dela vazia, só ela linda, maravilhosa, com o cinto apertado na cintura. Não. Ela está carregando Jesus no ventre. Ela tem Jesus nos braços, como Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora Auxiliadora. Se for Nossa Senhora das Dores, ela carrega Jesus morto. Ou se não está com Jesus morto, ela está jorrando lágrimas de sangue e de dor. Ela está com Jesus morto no coração dela. Ela está sempre com Jesus, seja na mente, nos braços, no ventre, não tem problema. Isso você sempre vai ouvir falar. Sempre, da minha boca, sempre você vai ouvir falar isso. Então, quando eu falo de Nossa Senhora, então se apegue a ela e agrade ao Imaculado Coração dela. Coloque tudo para ela. E se não caber tudo, ela vai ceder para o Sagrado Coração de Jesus. Mas sempre fale isso, sempre faça esse vínculo. Tenha amor.
tanto para o Sagrado Coração de Jesus quanto o Imaculado Coração de Maria, porque os dois não estão fora da realidade, estão bem juntos, estão em comunhão, estão interligados e também querem se interligar com a gente. E a gente tem mania de se interligar com um aplicativo, com isso, com aquilo, com aquele outro, né? E por isso que a gente entra em surto, às vezes. Porque o mundo fica muito pesado, a ponto da pessoa tirar a vida, como foi o ator. Eu nunca vou esquecer desse ator. Sabe? O ator Flávio Migliaccio. Foi horrível esse fim para ele. Mas aí a gente pensa, mas o que ele tinha ou não tinha de esperança? Porque nossa esperança é em Jesus. É isso que nos mantém firmes e fortes, chorando, reclamando, fazendo mimimi, tendo doença, tendo tudo, mas clamando a Deus, né? Clamando pela intercessão de Nossa Senhora, não é verdade? É como diz o Monsenhor Jonas: aguenta firme, meu filho, minha filha. Tem gente colocando... Tem gente não, desculpa. Não é tem gente. É o padre Roger Luiz. Ele tem colocado algumas pregações do Monsenhor Jonas de uns 25 anos atrás. É porque a gente já está vendo acontecer, né? E como é que a gente tem que se comportar? Verdadeiros combatentes em Cristo, perseverantes na fé, na verdadeira fé em Cristo, e não tendo fé no dinheiro, numa vida mundana, confortável, maravilhosa, aquela vidinha do passado, porque a vidinha do futuro não vai ser a mesma coisa do ano 2019. 2020 é um ano perdido para nós. Tá? Lamento informar. Mas que não seja perdido na oração. Meditando, então esse áudio Meditando com Nossa Senhora termina aqui. Já falei bastante, dei a mensagem. Essas mensagens são direcionadas aos padres, mas existe por trás um movimento de leigos muito forte. Se você é como eu, leiga, reze pelo seu pároco, reze pelo Papa Francisco, reze pelo seu bispo, arcebispo, pelo bispo que foi transferido, reze muito. Reze por eles, porque eles precisam de muita oração, precisam de muito discernimento, tá? São tempos muito confusos. De repente você percebe que, sei lá, o padre lá não reza, não é de oração, ele tem uma linha lá teológica diferente. Então reze por ele. Reze por ele, porque pede para o Espírito Santo virar ele de ponta cabeça para dizer: eu estou aqui, Espírito Santo existe, tá? É assim. Não adianta ir lá porrinhar os ouvidos do padre. É pior para você, né? Faz uma oração cochichada no ouvido de Nossa Senhora, que é mais eficiente, tá bom?